Quero saudá-los com a palavra de Romanos 15, versículo 4, que é o lema da nossa semana. Diz assim: tudo o que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Tudo o que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Cantemos o hino que é projetado. Queremos celebrar o nosso culto em nome de Deus, Pai, Criador de tudo que existe, inclusive de nós, e mantenedor da vida. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, que veio para nos reconciliar, fazer as pazes com o Pai, e em nome do Espírito Santo que nos capacita, que nos ensina e nos consola em nossas dificuldades, em nossas dores. Convido para nos achegarmos, então, com a confissão do nosso pecado. Santo Deus, mas também nosso querido Pai Celestial, Tu habitas num alto e sublime trono, mas habitas também com o abatido e contrito de coração. Por isso, nos achegamos confiadamente à Tua presença, pedindo que nos perdoes, porque temos tentado levar a nossa vida sem a Tua presença. Fizemos como o filho pródigo, tomamos nossa herança nas mãos, a nossa vida com a qual nos presenteaste, e a gastamos, a desperdiçamos longe da Tua presença. Queiras nos perdoar, nos purificar e nos curar de nossa falta de confiança em Ti e que possamos aprender a nos confiar ao Teu amor. Assim pedimos e agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Confessamos nossos pecados e agora podemos receber a palavra da graça, conforme
primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Como filhos de Deus, Ele vai nos disciplinar, mas não condenar. Louvado seja Deus, cantemos glória a Deus nas alturas. O nosso mundo tem muitas dores, muita gente que semeou e agora tem que colher. Coisas que complicam a vida individual, a vida familiar, prejudicam outros. Tem muita injustiça que é praticada, muita falta de honestidade, muito porque não conhecem ao nosso Deus, não conhecem o Evangelho. Por isso queremos orar agora cantando pelas dores desse mundo. Imploramos piedade.
Ouçamos a leitura da epístola conforme primeira carta de João, capítulo 4, os versículos 7 até 12. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Até aqui. Queremos nos dispor a ouvir o Evangelho, por isso queremos aclamar com aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Faça a leitura do Evangelho que se encontra em João 14, dos versículos 1 até o 7. Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que, onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês os conhecem e o têm visto. Até aqui a leitura. Convido para entoarmos o hino conforme projetado na tela. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Eu leio o texto da pregação conforme Evangelho de Lucas, os versículos 11 em diante. E Jesus disse ainda:
Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Pouco depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. E nós sabemos que a história continua. Tem agora ainda algumas linhas que falam sobre o filho mais velho, como ele se comportou com tudo isso. Mas hoje ficamos nisso aí. Então, você alguma vez já foi surpreendido por um sentimento de medo, de angústia, sentimento de alguma coisa estava errada com sua vida, mas não sabe bem por quê? Pois é, alguém uma vez observou que no Novo Testamento aparece a frase "não tenha medo" mais de 150 vezes. Se o Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus tantas vezes fala para não termos medo, é porque nós estamos sujeitos a ter medo. Agora, se você não sente nenhuma coisa errada com você mesmo, nada de medo, talvez a estrada da sua cabeça para o seu coração esteja bloqueada. Às vezes acontece que a gente não tem acesso aos seus próprios sentimentos. Eles estão de quarentena, fechados. Eu queria mostrar uma figura, uma pintura para vocês, de alguém que fez as pazes com os seus sentimentos. É a pintura de um dos maiores pintores da Holanda, chamado Rembrandt. Essa pintura é comentada por um escritor chamado Henri Nouwen. E ele diz sobre essa pintura que ela pode nos ajudar ao misterioso encontro de reconciliação, de fazer as pazes, encontro de perdão e de cura interior, encontro de reconciliação, fazer as pazes consigo mesmo, com aquilo que a gente é. Voltar a ser como criança, onde os sentimentos
estão à flor da pele. O que a criança sente, ela põe para fora. Seja medo, seja alegria, seja decepção. Está ali, pronto. E nós adultos temos dificuldade. O caminho para o coração está entulhado de coisas que atrapalham chegar lá. Então, note ali na pintura a maneira carinhosa como o pai toca os ombros do filho perdido que volta para casa. Ele é recompensado, porque ele não está mais escondendo os seus sentimentos. Ele assumiu seu fracasso e agora é recompensado pelo pai. Vejam como o pai o ampara contra o seu peito. Você conseguiria se colocar no lugar desse moço? Você conseguiria assumir os seus sentimentos? Fazer as pazes com a criança dentro de você? Assumir. Estou com raiva, estou com medo, estou contente. Sabe quando a gente reprime o medo, a raiva, a tristeza? Junto com isso, a gente reprima a alegria também. Porque os sentimentos são só um bloco só. Você consegue assumir a sua incapacidade de amar e de se deixar amar. Eu próprio levei bastante tempo para assumir minhas fraquezas. A cabeça funcionava muito bem, mas a estrada para o coração estava bloqueada. Por quê? Bom, talvez em parte, não vamos culpar os outros, mas nossos pais terrenos nos marcam muito. E o meu pai era viajante, um pai ausente. Então eu transferi isso para Deus, como se Deus fosse um pai ausente também, mas não é o caso. Deus é diferente. Deus é o melhor pai do mundo, não tem comparação com nenhum dos nossos pais aqui na terra, por melhores que sejam. E o seu pai? Sua mãe, talvez não dava ouvidos para você? Talvez o seu pai sempre sabia tudo melhor? Talvez o seu pai era muito enérgico? Talvez ele não permitia que você chorasse? Mas como é diferente nosso Pai nos céus. E essa pintura do Rembrandt nos ajuda a entender de uma nova forma o que é o amor. Olhem para a pintura. Esse filho que perdeu tudo, mas ele se entrega ao abraço do Pai. E é sobre os dois que tem a maior incidência de luz. O amor de Deus envolve pai e filho. E assim Deus nos recebe. Ele não nos julga e não faz perguntas, mas simplesmente comemora, festeja quando um filho seu volta para ele. Eu tive meus momentos de filho perdido também, em que só queria aproveitar a vida. Depois tive meus momentos de filho mais velho. Para o filho mais velho é mais difícil voltar para casa do que para o mais novo, porque a gente acha que está em casa. Contudo, só está na fazenda, trabalhando. A gente acha que tem direito adquirido. Observando bem a pintura,
nós identificamos, além do pai e do filho, mais 4 pessoas. Talvez não dê para ver todas, é um pouco escuro. E essas são testemunhas desse encontro. Ali tem 2 mulheres e 2 homens. São 4 observadores. Num olhar a gente vê indiferença, aquele que está sentado com os braços cruzados, aquela moça encostada no arco, está curiosa. Ali aparece o filho mais velho, com os braços cruzados. Esse tem um olhar crítico, uma observação atenta. Então temos diferentes posturas, mas todas são maneiras de não se envolver. Nenhum deles se envolve ali nesse acontecimento entre o pai e o filho. A pergunta é: que tipo de pessoa você representa? A comunidade é só um endereço ou ela está no seu coração? A comunidade é só um prédio ou representa pessoas que você ama e onde você se sente em casa, acolhido, acolhida, amado, amada, amparado, amparada, pertencente a essa família da fé? O culto é como um programa de televisão ou jogo de futebol que você só assiste, ou é um encontro, é convívio com Deus e a família de fé? A palavra de Deus, a prédica, as orações, os cânticos lhe dizem alguma coisa? Geram mudanças em sua vida? Geram crescimento? Ou entram por um ouvido e saem no outro? Você apenas assiste ou entra em campo e joga? Leva canelada, tombo, é xingado, advertido pelo juiz, se suja e sua a camiseta por sua comunidade, pelo reino de Deus? Sua mensalidade, sua contribuição para a comunidade é só uma despesa, entre outras, como a conta da água, a conta da luz, os remédios que você é obrigado a pagar? Ou é um investimento, algo no qual você coloca o coração e que você paga não por ser obrigado, mas contribui com alegria, contribui por amor à causa. Nunca esqueça, você que foi batizado, que foi batizada, também foi convocado, foi convocada para a seleção de Deus. Você foi eleito, foi eleita por Deus, não para ficar observando da arquibancada, como aquelas 4 figuras da pintura, ou até torcer, xingar o técnico e o juiz. Não, você foi convocado, você foi convocada para jogar. Como diz o lema do ano, eu repito, Jesus ordena: eu designei vocês para que deem fruto. Então é importante a gente de vez em quando examinar as suas motivações e se perguntar: por que afinal eu sou membro dessa comunidade, dessa igreja? Você teria coragem de deixar o seu posto de observador e fazer como o filho pródigo na pintura, de entrar em campo, se dirigir para o centro, para a luz de Deus, se ajoelhar e se deixar envolver pelo abraço de Deus? Veja, a caminhada cristã começa com uma entrega do coração.
a Deus. Começa com uma entrega dos seus sentimentos, da sua vontade, dos seus desejos. Entrega da sua vida a Deus. Você nunca poderá servir a Deus, de fato, a não ser que reconheça seu fracasso, como esse moço, e aceite voltar ao Pai. Aceite ser amado, acolhido, amparado por Ele. Porque a vida cristã começa com um novo nascimento. No final da nossa história, em Lucas 15, o pai diz para o filho mais velho, que não quis aceitar o moço: esse meu filho estava morto, mas eis que vive. Vida cristã começa com um novo nascimento. Estava morto e renasceu. Que todos nós possamos ter essa coragem desse moço e sempre de novo, todo dia de novo, voltar ao Pai e permitir que Ele nos abrace, aceitar esse amor que se entregou por você e por mim. Amém. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Nós temos alguns rápidos avisos. Primeiro, sobre a campanha Vai e Vem, que continua. E as ofertas de hoje, a própria comunidade vai destinar, ou a paróquia destina
para algum fim missionário, de uma ou outra maneira, é um final missionário. Deus abençoe dádivas e doadores. Convido para elevarmos nossos corações e pensamentos a Deus em oração. Santo Deus, querido Pai Celestial, somos tão agradecidos que Tu nos amas de uma maneira que nós quase não conseguimos entender. Teu amor é tão grande, tão imenso, tão grande como este universo, que a gente não sabe onde é o começo e onde é o final. Nós queremos pedir que, pelo Teu Santo Espírito, nos ajudes a entender todo dia um pouco melhor como é grande esse Teu amor, como Tu nos aceitas, nos recebes e nos abraças incondicionalmente, sem fazer perguntas, sem fazer julgamentos, quando voltamos para Ti. Que possamos sempre voltar, retornar como o filho pródigo, reconhecendo nossas fraquezas, nosso pecado, reconhecendo que nós precisamos do Pai Celeste que quer cuidar de nós. Ajuda-nos e ajuda tantos outros que ainda não entenderam o amor de Deus, que não entenderam ainda, que são muito amados por Ti e que só precisam retornar, buscar a Tua presença. E tudo mais que nos ocupa e preocupa, queremos incluir na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vão nesta paz, com esta bênção, e sirvam ao Senhor com alegria. Amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar.
tendo a certeza e a fé